Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu sou a Gé e o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre Mafim porque o nosso barco, amigas, está balançando muito. A semana em Sueños de Libertad foi muito movimentada e três grandes coisas aconteceram com o nosso casal e eu precisei vir aqui comentar com vocês. A primeira grande coisa que aconteceu é que Carmen, a nossa capitã do barco, que teve o posto um pouco ameaçado, está sabendo sobre Mafim. Isso porque a Fina se viu, eu ia falar que obrigada, mas não é tão obrigada assim. Mas a Fina acabou contando a Carmen que ela e a Marta estão juntas. Ela falou, estamos enamoradas, mas dá pra entender que as duas estão juntas. E a Fina se viu obrigada a contar porque a Carmen não tava entendendo porque que quando a Marta precisa ir pra Madrid, ela só leva a Fina, porque que a Fina tem esse favoritismo e a Carmen tava se sentindo ameaçada, achou que a qualquer momento a Marta iria colocar, como ela disse, las patas em la calle, né? Colocar a Carmen no olho da rua. E eu entendo a Fina ter ficado agoniada por conta da agonia da Carmen, só que aí a gente vai ter que colocar isso também na conta da Marta. Porque se a Marta e a Fina precisam ser discretas por vários motivos, sendo eles o principal, praticamente uma questão de sobrevivência, então esse favoritismo da Fina não deveria existir, né? A Marta deveria ter sido mais esperta em dosar essa questão. Eu sei que as duas querem viver esse romance que está à flor da pele, né? Está ali borbulhando dentro delas. Só que essas duas pombinhas apaixonadas não pensaram nas consequências que isso poderia trazer para elas. A reação da Carmen não foi muito bem o que a gente queria, o que a gente esperava. Eu entendi que para Carmen tudo bem a Fina ser lésbica, mas pelo jeito não é tudo bem ela viver a sexualidade dela, né? Já que ser lésbica implica em você se relacionar com uma outra mulher. Mas para Carmen não, pelo jeito a Fina tinha que ser lésbica, assim, só de nome, mas não na prática. E aí ela até fala, né, como que uma relação com uma mulher dá certo, eu nunca vi isso. Então esse estranhamento da Carmen não foi bem recebido pela Fina e nem por mim também. Eu estava esperando mais, Carmen, mas eu ainda continuo gostando de você e eu acho que você ainda pode continuar com o posto de capitã. Até porque depois também ela pediu desculpa e ficou tudo bem entre ela e a Fina. A segunda grande coisa que aconteceu nessa novela foi a consequência da Fina ser uma grande boca de sacola, porque ela contou pra Marta que a Carmen está sabendo do relacionamento das duas. Faria muito mais sentido pra mim se a Fina tivesse chegado na Marta e falado: "Mi amor, a Carmen não está entendendo o que é que está acontecendo, ela me falou isso, isso e isso, e eu acho que eu devo contar pra ela o que é que está acontecendo entre a gente, o que você acha?" Só que não, ela acabou metendo as patas à la riba, como ela falou, e eu sou 100% Marta de la Reina nessa questão, porque é toda uma situação, né? Tem a questão trabalhista de que a Marta é chefe das duas, da Fina e da Carmen, e a Fina acabou expondo a chefe dela, expondo uma coisa extremamente íntima para uma pessoa que é amiga dela, da Fina, não é amiga da Marta. A Marta não conhece a Carmen e também não tem nem esse espaço, porque ali elas têm uma relação estritamente de trabalho, não tem espaço ali para elas desenvolverem uma amizade. E mesmo a Fina falando, eu coloco a minha mão no fogo, a Carmen é como uma irmã para mim, isso para Marta não significa nada, não é garantia de que em algum momento a Carmen vá comentar com alguém. A Marta traz até a situação de que a Carmen voltou com o Tássio e que isso, né, essa relação dela com a Fina são coisas que eles poderiam comentar na cama, porque casal tem dessa, né? Tipo assim, amor, deixa eu te contar uma fofoca. E aí isso acaba se tornando mais um medo ali pra Marta. E a Fina errou muito, a Fina errou demais, mas é aquela coisa, né? Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. E apesar desse erro feio da Fina, isso traz humanidade pra personagem, da complexidade, que é o que faz também uma história ser muito boa. E ainda tem o plus de que a Carmen não sabe disfarçar. Eu fiquei extremamente incomodada com essa situação em que a Carmen tenta agir naturalmente, mas ela vai falar do tempo. Não tem coisa mais forçada do que você falar do tempo com alguém. E aí depois ela acaba trazendo esse assunto, a Marta negando e ela insistindo e a Marta voltando a negar. E a forma como a Marta externaliza isso pra Fina depois me deixou meio mal. A Marta falando que se sentiu exposta, que se sentiu desconfortável. Dá pra ver o desconforto da Marta, assim, sabe? Como só quem já se sentiu exposta, como se tivessem tirado toda a sua roupa na frente de algumas pessoas, entende o que a Marta quis dizer.
uma situação horrível você se sentir exposta. E a bichinha tá apavorada com toda razão, porque tem todo um ecossistema ali, né? Porque se a Carmen, porventura, dá com a língua nos dentes, é o fim da vida da Marta e é o fim do império, né? Que a família dela construiu, o fim da fábrica. Então, eu sou 100% Marta de la Reina nessa situação. Ainda bem que as duas, a Marta e a Fina, se acertaram depois. Mais uma vez, uma cena linda. Mais uma vez, um diálogo 10 de 10. Eu amei que quando a Marta chegou no hotel e ela falou, eu nem ia vir, a Fina, todo o seu direito. E aí a Marta até fala que foi para as duas conversarem e colocar um ponto final de uma maneira digna, né, em respeito a tudo que elas viveram. E a Fina fala, eu posso falar? E a Marta, apesar de muito machucada, dá permissão para Fina falar, não chega com 4 pedras na mão e fazendo acusações. Ela ouve a Fina, ouve o que a Fina tem a dizer, o perdão que a Fina pede, e depois a Marta vai lá e fala também. A Fina ouve tudo que a Marta quis falar e se sente culpada e externaliza isso também, de se sentir culpada. É muito... Ai, gente, essas duas é uma coisa. Eu fiquei, assim, completamente apaixonada por esse diálogo e pela forma como a Fina, apesar da merda que ela fez, tentar se redimir a todo custo e acolher esse medo da Marta. Eu amei a Marta falando que eu pensei que a gente poderia construir um pequeno mundo exclusivo para nós duas, assim. Ai, gente, ela é a última romântica demais, meu Deus. E aí depois ela falando que apesar de tudo eu não quero viver sem você. Ai, calma que eu fico emocionada. Eu fico muito emocionada porque, cara, que coisa linda assim, sabe? Apesar de tudo, ela está escolhendo viver esse amor dela, porque ela mesma fala que não vai deixar mais ninguém falar por ela e que ela também vai não ter mais medo de viver isso que ela tá sentindo. E é lindo demais, é maravilhoso. As duas, enfim, em paz um pouco, né? Porque a terceira coisa que aconteceu foi que, pelo menos da parte da Fina, por enquanto, a paz acabou assim no dia seguinte. Por quê? Porque o Isidro, eu estava falando o nome do pai da Fina errado o vídeo todo passado, que eu falei Isdro, mas é porque é um nome muito longe da nossa realidade brasileira, então tá tudo bem confundir. Então, o Isidro, um ex-querido, que eu também falei no vídeo passado que ele era um querido, um fofo, já não é mais. Por quê? Porque a Fina contou pra ele que está apaixonada por uma mulher. Isso porque ele é um abelhudo, ele não tinha nada que ouvir, conversa atrás da porta. E aí entra um outro erro da Fina também, da Fina e da Carmen. Porque, gente, as pessoas precisam encontrar um lugar adequado para ter conversas sérias. As duas vão conversar sobre um assunto tão proibido no local de trabalho e ainda falando alto, as paredes daquela fábrica são de papelão. Porque o Isidro não precisou nem encostar o ouvido assim para entender mais ou menos a conversa que estava acontecendo ali, porque a Fina e a Carmen estavam conversando sobre vários assuntos, inclusive sobre a Marta. A Carmen pediu desculpa pela forma como ela reagiu ao saber do namoro da chefe da amiga dela, e aí a Carmen trouxe algumas implicações desse romance, como o fato da Marta ser casada. O Isidro ouviu essa parte do casamento e achou que a filha estava saindo com um homem casado, e aí ele foi tirar satisfação com ela. A Fina negou, falou, não é isso, você não entende, não é isso. Ele, então, por que você não me deixa participar dessa parte da sua vida? Me conta. E aí a Fina, muito pressionada, cansada de esconder quem ela era do pai, que é uma pessoa que eu falei no vídeo anterior, que fica batendo muito na tecla de a filha casar, formar uma família, a Fina espanou, ela cansou e falou, não é um homem casado, é uma mulher, eu estou apaixonada por uma mulher. E aí que se o Isidro não morreu agora, ele não vai morrer mais, porque ele tá com problema no coração, se ele não infartou, então Isidro vai viver pra sempre, né? Um novo Matusalém. Ele, obviamente, reagiu muito mal, e a Fina, que é o amor da vida dele, que é a filha que ele pediu a Deus, automaticamente deixa de ser, e ele deixa isso muito claro quando fala que, pela primeira vez, ele tá feliz de a mãe da Fina estar morta. Isso é muito pesado, muito pesado. Eu ia falar que eu nem consigo imaginar como é ser rejeitada
pela família, mas na verdade eu sei. E dói pra caralho, dói muito. Mas eu entendo muito a Fina ter... Meu Deus, que inferno! Mas eu entendo muito a Fina ter soltado isso, porque estar dentro do armário é uma situação sufocante. Imagina sendo uma lésbica nos anos 50, um contexto muito mais opressor do que é atualmente. Ainda mais quando seu pai fica buzinando na sua orelha a ideia de casamento, dia sim e no outro também. E agora que eu estou com receio de que o Isidro descubra que a mulher por quem a filha dele está apaixonada é a chefe deles, porque para ele juntar 2 mais 2 vai ser muito fácil. E aí que ele pode acabar com a vida da Marta e vai acabar com a vida da filha dele também. Ou ele ainda pode dar uma de Tomás e internar a filha numa clínica psiquiatra. Eu não vou aguentar a Fina entrando para a lista de personagens que sofreram na terapia de conversão. Eu juro por Deus que... Por favor, não deixem isso acontecer. Sério, não precisa, não tem necessidade. Ou o Isidro pode ter surtado assim, tal qual o Marcelino, mas depois ele pode ficar do lado da filha dele, apoiar e ainda chamar a Marta de nora. Pode ser também, a gente precisa ser um pouco otimista. Bueno, então por hoje é isso. O nosso barco segue abalado, mas sigamos firme nele, porque a Alba deu uma entrevista essa semana e falou que a Marta e a Fina vão passar muito mal. Então, assim, ainda vem pedrada, até porque o corno ainda não apareceu. E esse momento vai trazer muita dor e sofrimento para a Fina e para nós outras. E é isso, a gente tem que se preparar porque sapatão noveleira sofre bastante, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que é que vocês acharam dos últimos acontecimentos de Mafim. A gente se vê no próximo vídeo que tá vindo por aí. Um beijo, tchau!